Olá, bom dia, boa tarde, boa noite para você que está assistindo mais uma vez aqui o Provocação. Eu sou Neto Marques e estamos aqui já preparado para mais um programa onde a gente vai falar sobre política, política estadual, política municipal e também política brasileira. Hoje nós estamos aqui mais uma vez com a nossa colega Cristiane para que a gente possa estar aqui debatendo, falando esse assunto muito importante, até porque o cenário mudou, está mudando a cada hora, né? Nada definido, os atores são os mesmos, porém o jogo ainda está começando. Bom dia, Cristiane, como é que você está? Tudo Bom bem? dia, Neto. Satisfação estar aqui com você mais uma vez. Agradeço pelo convite. Inclusive, só ressaltando de quando nós fizemos aquela análise há 3 semanas atrás, quantas coisas mudaram, né? Eu diria que talvez no âmbito nacional a gente mantenha algumas coisas, a questão do nome do Lula ainda como eixo central no campo popular, aí para vir, né, como nome forte à presidência, né? Já até estabelecendo de certa forma de que é um nome consolidado, mas no que se remete aqui ao campo estadual, eu acho que a gente teve muitas mudanças aí que podem mover o xadrez para 2026. Falando do nacional, já está definido praticamente o lado da esquerda, já tem candidato à presidência da República, mas falando da direita ainda está bastante embaralhado, porque tem, se não me falha a memória, tem 3 governadores que são 4 candidatos, né, tentando ser candidato do Bolsonaro, mas tem o que tem mais chance, está com medo de perder a vaga em São Paulo, porque sabe do potencial da esquerda, e são 3 ali batendo na porta ali querendo entrar. Ainda está um pouco confuso, eu não sei como é que está a ideia do Bolsonaro, mas parece que ele tende aí ao governador de São Paulo, e o governador de São Paulo está um pouco com medo, lá ele ainda está enrolado um pouco, né, Cristiano? Sim. Então, quando a gente fala do cenário nacional, acho que você pontuou uma coisa que realmente está consolidada. Eu acho que assim, o campo progressista é o nome do Lula, inclusive agora, nessa reunião internacional que teve, né, nesse encontro internacional, ele ratificou no seu discurso que ele é candidato à presidência, disputando aí o seu quarto mandato. Então, o campo progressista tem uma definição clara de Lula candidato a presidente. Agora, na direita, né, você tinha aí o nome de Tarcísio como um nome muito forte. Era aquele que realmente poderia fazer um enfrentamento de maneira mais paritária, com o presidente Lula. No entanto, o que que a gente percebe, né? E aí, eu vou até me recorrer à fala do deputado Juarez ontem. Eu gostei da fala que ele fez, quando ele fala assim: o centro e a direita tradicional têm errado, mas a extrema esquerda, a direita, está enterrando aí o projeto da Tá direita. dando combustível para o Lula, né? Exatamente. E aí ele fala de 2 pontos, né. Um é a PEC da blindagem, do qual você teve realmente a direita e a centro-direita e a extrema-direita aí pautando isso, que a gente sabe que era um ponto extremamente polêmico, que é um ponto que não é de convergência, mesmo na pro não tem uma convergência popular, né, o povo foi às ruas, Sim. inclusive, contra a PEC da blindagem, bandidagem, como acharem melhor. E aí você tem a intervenção de Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos, né, para aí ter interferências na questão econômica brasileira. E Continuando colocando combustível no carro do Lula, né? continua fazendo isso, é como eu falo, o melhor cabo eleitoral que Lula teve até o presente momento é Eduardo Bolsonaro. E aí como que você tem hoje a direita, a centro-direita? A gente tem o nome do Tarcísio, que eu acho que já se movimentou como sendo um nome relativamente mais viável, porque teria apoio da direita e teria apoio do centrão. Por fora E com a você benção do tem Bolsonaro, né? e aí por fora você tem Ratinho Júnior, você tem Caiado, você tem Zema, que vem colocando seus nomes à disposição. No entanto, a gente sabe que são nomes que têm pouca capilaridade no cenário nacional. Até quando a gente fala do Ratinho Júnior, que agora parece que figura como alguém mais Segundo aí possível caso, né? exatamente no processo, porque em relação ao Tarcísio, é como você disse, o Tarcísio está numa perspectiva agora do qual o Lula só está num processo de crescimento
Então, realmente é um risco para ele sair candidato à presidência. Essa última pesquisa que saiu do Atlas hoje de manhã apresenta o Lula com 51% e o Tarcísio com 33%. Então, a diferença é muito grande para o Tarcísio sair aí de uma disputa no estado de São Paulo, que é o segundo maior orçamento do nosso país, né? Uma eleição relativamente ganha para disputar uma que seria incerta. E aí seriam 4 anos, se ele perde a eleição por presidente Lula, ele no ostracismo político. E aí você tem, como você disse, o nome do Ratinho Júnior como uma segunda opção, só que Ratinho Júnior só tem musculatura política no Paraná. Nacionalmente falando, é um nome que as pesquisas qualitativas apontam crescimento no Brasil, mas necessariamente não é conhecido na população brasileira. Zema, eu acho que tem limitações reais aí, e você tem o Caiado, que vem fazendo, inclusive, um enfrentamento com o grupo do Tarcísio, né? Por conta do Ciro Nogueira, que queria emplacar o Tarcísio como candidato a presidente, mas ele de vice. E aí, quando o Ciro Nogueira pauta isso, ele fecha as portas para Os bolso Caiado, para Ratinho Júnior e para os outros quadros da direita. Então, assim, acho que essa própria indefinição da direita, centro-direita, para ter um candidato a presidente, e o próprio bolsonarismo ainda, com dificuldade em escolher um candidato real, só está ampliando aí as chances de reeleição do presidente Lula. E vai fazer com que o presidente Lula venha cada vez mais forte para o pleito de 2026. e parece que há uma possibilidade da Michelle disputar o Senado em Brasília, mas eu acredito, na minha concepção aqui, que a ideia do Bolsonaro é colocar a Michelle como vice em qualquer um dos candidatos dele, né. Sim, porque a Michelle, ela traz o recall do bolsonarismo. Então, o nome dela realmente acho que seria inteligente se viesse como vice, porque necessariamente esses outros nomes do Centrão não representam a direita raiz. E aí o nome da Michelle, eu acho que ratificaria esse apoio da extrema direita, que hoje é um apoio significativo. Então, você tem razão, eu acho que o Bolsonaro costura para que qualquer chapa presidencial que venha a ir estar nesse escopo contrário ao ex-presidente Lula tenha a Michelle Bolsonaro de vice. E aí você mantém esse legado da família Bolsonaro dentro do processo político. Então, a gente está falando aqui do bônus da família Bolsonaro, bônus da extrema-direita, mas vamos falar do ônus também. Será que a direita ainda está com essa bola toda? Porque fizeram um monte de atrapalhadas aí, né? Foram ao Congresso, votar na pauta da blindagem, tentaram aí pedir anistia geral. Eu não sei ainda se esses bolsonaristas ainda vão seguir votando assim de olhos fechados nesses candidatos, por quê? Parece que eles já estão abrindo os olhos, porque eles estiveram na porta dos quartéis, você não via um deputado, não via uma autoridade na porta do quartéis. Usaram todas aquelas pessoas, ficaram lá, passaram dias e noites sendo ali usada ali na porta do quartel. Hoje, todos estão passando por um problema, assim, de ações, que estão enfrentando ações. Os que têm dinheiro, os deputados, os senadores, estão com bons advogados ali se defendendo, e aqueles outros que estão respondendo porque esteve na porta do quartel, ou foi lá no dia da quebradeira em Brasília, não estão tendo esse apoio. Será que ainda vão continuar achando que está forte a direita do jeito que está? Neto, Estava, né? Neto, você me lembrou de uma coisa que foi da fala do ex-presidente Jair Bolsonaro com relação à manifestação do 8 de janeiro. Né, inclusive foi uma fala infeliz dele para esse público que foi às ruas no dia 8, justamente em defesa dele, quando ele disse que eram pessoas malucas que estavam ali. Então, assim, a maior liderança deles, naquele momento de fragilidade, coloca a manifestação que eles fazem, né, em prol dele, porque a gente sabe que aquela manifestação é clara, é não aceitação das urnas, contra o ex-presidente, contra o presidente Lula, né, a eleição do presidente Lula, e favorável a Bolsonaro. Agora, eu concordo com você, e aí eu falo até assim, vou cotejar um pouco em relação a Cuiabá.
Até o militante mais ideológico, ele percebe que com o tempo, se não tiver entrega, há limitação no apoio. Ah, esse desgaste, ele é a curto prazo? Não, mas eu diria que nem a longo ele é também. Ele é a médio prazo. Então, só assim, eu sei que a gente está no âmbito nacional, mas eu quero trazer rapidamente aqui Cuiabá, só para cotejar sobre isso. Nós tivemos aí o prefeito Abílio Brunini em três discussões centrais em três campos diferentes: na saúde, na educação e na assistência social. Na saúde, enfrentamento com os servidores da saúde com relação à insalubridade. Educação, a questão das férias, que ele queria a redução de 45 para 30 com relação ao pagamento. E assistência social, quando foi colocado em xeque a própria manutenção do restaurante popular. Então, a gente percebe um Abílio fortalecido ainda, que é a representação crassa da direita aqui no Brasil, é a representação crassa do bolsonarismo aqui no Brasil? Sim, ainda tem muita capilaridade. Mas com o passar do tempo, e aí eu diria que meados do ano que vem, isso vai ser determinante, mesmo essa militância mais orgânica, se ela perceber que não tem resultado, ela pode se voltar politicamente contra esse projeto. Nós não podemos esquecer daquela fala bastante marcada da servidora que esteve na manifestação da saúde, quando ela traz aquela fala: "Eu votei em você, porque eu não sou petista, mas hoje me arrependo". Então aí eu volto agora para o cenário nacional, né, trazendo isso. No entanto, na última manifestação que nós tivemos, que inclusive teve a presença do Tarcísio, você teve ainda uma mobilização popular significativa com relação à defesa do presidente, ex-presidente Jair Bolsonaro. Agora, dizer que eles estarão fortalecidos, como na última eleição, Neto, eu acho que é limitado para dizer. Por quê? Essa própria falta de organização da direita hoje, de não ter um candidato, de não ter um projeto específico, de não saber necessariamente como que vai se dar essa aliança da direita, da centro-direita, da extrema-direita, eu acho que enfraquece o discurso desse grupo. Não ter aí um nome referência para que ele possa ser trabalhado desde agora, haja vista que esses outros 3 nomes, que não são o do Tarcísio, são nomes desconhecidos nacionalmente, ela fragiliza esse processo. E a gente não pode se esquecer de um fator importante: a elite econômica brasileira, ela pauta a política brasileira ainda. Então, diante disso, essa elite brasileira ela foi ameaçada pelas falas de Eduardo Bolsonaro internacionalmente. Essa elite brasileira, ela teve perdas, está tendo perdas reais com esse incentivo, né, com essa insistência no Eduardo Bolsonaro de ataque à soberania brasileira. Então, diante disso, eu acho que esse grupo, que é a elite financeira do nosso país, que pauta a política brasileira, vai para as próximas eleições como uma incógnita ao seu apoio para essa extrema-direita, que é como você fala, a credibilidade ela começa a ficar em xeque quando a insistência pela defesa de Jair Bolsonaro ela é maior do que o pragmatismo econômico. É, tudo que você falou aí, é claro que a gente vê e observando também que tudo tem limite. Eu acho que a população que deu essa credibilidade para a extrema-direita, que confiou na extrema-direita, mora no Brasil. E eles precisam de melhorias para a sua sobrevivência, eles precisam de projetos que possam trazer respaldo para a tua vida, né? E hoje a gente observa que elas, a extrema-direita, está no Congresso só discutindo pautas, praticamente impossível, pautas que não traz a nada para a melhoria da população. E aí aproveita esses like, fica mandando para o seu grupo, e a população não está recebendo entrega, como você disse, isso é muito ruim. Agora, eu não sei se eles vão continuar ainda sendo massa de manobra. Eu acho que tem que observar bastante aqueles
políticos que ainda estão correndo atrás, já porque eu quero ser candidato da direita, preste atenção, porque eu acho que a população não está mais com esse perfil de votar de olho fechado. A gente vai vir aqui daqui a pouco falar aí dos políticos aqui de Mato Grosso, e a gente vê que aqui também acontece só os políticos do TikTok, não está também trazendo nada. Se você for acompanhar a CPMI do INSS, você observa que os nossos representantes lá, eles não têm nenhum tipo de argumento para colaborar com a para poder, chegar no denominador na questão desse roubo milionário que houve no INSS. Eles não fazem pesquisa antes, eles não levam conteúdo, a não ser ir lá xingar o governo federal, jogar a culpa no governo federal, depois fazer seu like e mandar aqui para nós em Mato Grosso. Então, preste bastante atenção, porque está mudando o cenário e Mato Grosso precisa de político que faz entrega. Neto, e assim, a gente estava até conversando antes, eu vejo que a extrema direita, ela está fazendo uma desconstrução da política. A gente está emburrecendo a política. Então, aquele movimento que nós tínhamos de discussão do que um projeto representava, o que ele tinha de diferencial, isso não está mais sendo pautado. A gente está sendo pautado por vídeos de 1 minuto no TikTok, com frases de lacre, com frases de efeito, que geralmente tem um cunho somente ideológico. Quando você vê esses políticos da extrema direita, como você disse, vão na CPMI para discutir o INSS, eles substituem isso por falas somente de ataque ao governo federal, somente de ataque ao PT. Não há nenhum direcionamento real sobre as questões econômicas que perpassaram sobre isso, sobre algo que iniciou há muitos anos atrás. Então, assim, é limitado isso. Eu fico muito triste da gente saber que nós estamos num momento da maior fragilidade, informacional da política brasileira. Não é à toa, e aí eu concordo com ele, quando o presidente Lula disse que nós estamos hoje com um dos piores congressos que o Brasil já teve nos últimos tempos. E aí, Neto, como você disse, a gente vai voltar à questão de Mato Grosso, mas como as pessoas pautam que Mato Grosso tem um antipetismo e que o bolsonarismo aqui é muito forte, a ampla maioria dos nossos políticos ainda querem pegar carona nesse discurso. Nós temos políticos, inclusive, que na última eleição disputaram aí cargos majoritários dentro do campo progressista e que hoje estão fazendo discursos de que sempre foram de direita, fotos, vídeos ao lado do ex-presidente Bolsonaro, fazendo uma mudança radical de posicionamento, acreditando que essa militância ainda vota como gado, né, sem qualquer tipo de refinamento, de ponderação ou de racionalização política. E isso é muito pobre. O país perde muito de projetos quando a gente vota em ideologia, quando a gente vota em lacres e não vota naquilo que poderia ser algo pensando na consolidação e na construção de um Estado democrático de direito que realmente tenha políticas públicas efetivas para a população. É porque ali o debate ali no CPMI deveria ser para achar o verdadeiro responsável pelo rombo do INSS, não ficar discutindo ali questão ideológica. Tanto, isso vale tanto para o PT como também para a direita. Agora é muito difícil você ver isso lá, muito enfrentamento, um querendo jogar a culpa para cima do outro, isso é muito péssimo. Agora, essa questão da extrema direita também, você observando, se você for fazer uma análise profundamente, acredito que todos já foram da esquerda, os da esquerda já foram da direita, e aí começa essa falácia. A gente vê aí que o Silas já abraçou muito o Lula, já foi apoiador do Lula e vice-versa, né. Aí fica essa questão de aproveitar oportunidade, aproveitar momento, e o que me deixa triste é que tem pessoas que votam só porque não gostam de Lula, eu vou votar de olho fechado aqui. Ou não gosta do Bolsonaro, vou votar de olho fechado aqui em outro. Eu acho que nós temos que fazer uma análise realmente para ver o que interessa,
que possam trazer de melhoria para o nosso estado, ou para o Brasil também, né, claro. Você vê, né, nós tínhamos aquele projeto da redução, né, na verdade, da não cobrança do imposto de renda para pessoas que recebiam Até 5, até sei lá. R$ 5.000. E essa pauta ficou ali limitada, parada, engavetada no Congresso por muito tempo. E até troca de moedas, né. Exatamente. E aí eu penso, né, será que uma pauta que realmente representa o anseio popular merece estar na mão de uma jogada política que só se pensa em 2026? Se eu aprovar, eu posso estar fortalecendo o projeto do presidente Lula. Se eu não votar, também eu perco aí o apoio popular. Eu vi inclusive um levantamento que só aqui em Mato Grosso, praticamente 60% da população vai ser beneficiada com a isenção do imposto de renda para pessoas que recebem até R$ 5.000. Então é um quantitativo populacional significativo. Então, essas pessoas, mesmo no estado que é bolsonarista, será que vai racionalizar que ela teve um ganho, e aí é ganho financeiro, Sim. é ganho de qualidade de vida, é um salário a mais que essa pessoa teria com essa isenção na hora de votar? Ou ela vai continuar dizendo: eu sou antipetista, eu sou anti-Lula, e não que eu esteja fazendo aqui algum tipo de apologia ao nome do Lula, mas assim, a nossa preocupação, Neto, é a gente continuar nessa discussão rasa de que eu não sou de direita ou eu não sou de esquerda e muitas vezes nem sabe a essência real do que esses 2 grupos representam aí em termos de projeto político. É, o que nós estamos debatendo aqui não é ser da esquerda ou ser da direita. Nós estamos fazendo uma análise aqui dos candidatos da direita, dos políticos da direita. Será que eles ainda vão estar da mesma posição que esteve nas eleições passadas? Será que ainda está com essa mesma animosidade das pessoas votarem neles por conta de tudo isso que aconteceu no Congresso, que você acabou de dizer agora? Será que esses 60% do estado de Mato Grosso que vão ser beneficiados não analisaram os políticos daqui de Mato Grosso que votaram contra ou se votaram a favor porque votaram na marra, Na mas marra. a vontade era votar contra, né? Não vão observar que os nossos políticos aqui de Mato Grosso que estavam lá, os nossos 8 deputados, federais, como é que foi o desenvolvimento deles nessas pautas lá em Brasília. Nós vimos aí que eles ficaram batendo muito lá na pauta de salvar Bolsonaro, de salvar o pessoal do ataque lá do 8 de janeiro, né, e esqueceram um pouco da nossa pauta de Mato Grosso aqui. A gente não viu entrega, efetivamente. Então tudo isso aí nós estamos fazendo uma análise aqui da direita, não estamos a favor da esquerda, da Sim, direita, não. mas uma análise para você que votou na direita, para você que votou na esquerda e para você que também é deputado federal, para você que é estadual e candidato, né, nas próximas eleições de 2026. Preste bem atenção, porque nós estamos cansados de votar só no TikTok. Queremos agora resultado. Eu acho que assim, o Brasil está precisando de resultados. Nós tivemos avanços nesses últimos 3 anos? Eu diria que sim, Neto. Nós tivemos avanços. E poderíamos ter tido mais, mas nós tivemos um governo que não conseguiu ter um projeto conciliador com o Congresso. Você vê a própria questão aí do IOF. Gente, o IOF era para taxar super rico, o IOF era para aumentar a taxação de bets. A gente está falando de pessoas que ganham muito dinheiro hoje aqui no Brasil e que não contribuem proporcionalmente com o que eles ganham. E mesmo assim, né, isso foi engavetado, a MP morreu no Congresso por conta aí de uma questão de queda de braço da direita e da esquerda. E você, povo brasileiro, e você, povo mato-grossense, como estão as suas pautas? Será que elas estão sendo priorizadas nesse cenário? Será que quando eu não taxo as bets, será que quando eu não taxo os bilionários, esse dinheiro vai ter que sair de algum lugar? E você pode ter certeza, aquele discurso e aquele clichê, a corda sempre arrebenta para o lado mais fraco. É do povo, é do mais simples, é do mais carente que essa conta vai sair. É isso aí. Vamos falar agora sobre Mato Grosso. O Opa! cenário mudou
totalmente aqui, mas mudou, mas ainda está enrolado, né. Prato Sim. cheio para que nós possamos estar aqui discutindo, é um prato novo para que nós possamos estar aqui falando. Há puxada de tapete no partido do PL, a gente vê aí pessoas que foram lá, que entrou no PL porque o senador Wellington abriu as portas e hoje alguns políticos do PL fecharam as portas para o Wellington, mas faz parte do jogo político, né. Aqui a gente vê aí, parece que o Wellington que estava tão influído aí, já tem uma bola nas costas. E como é que você está vendo hoje aí essa mudança nova aí? Parece que tem um grupo querendo dar BO. Será que vai conseguir, Cristiane? Neto, na segunda-feira, veja como é curioso. O Pivetta deu uma entrevista que ele gostaria de replicar em 2026 o que aconteceu em 2022, que foi um grande arco de aliança aí da direita, né, juntamente com aquilo que nós chamamos de nova direita ou extrema direita quando a gente fala do PL. A própria eleição de Wellington Fagundes, que poderia, no caso a reeleição, que poderia estar fragilizada em 2022, ela teve o apoio do ex-presidente Jair Bolsonaro e teve o apoio de todo aquele arco de alianças que hoje cerca aí o grupo de Pivetta, né? Você teve aí o governador Mauro Mendes sendo cabo eleitoral de Wellington Fagundes na última eleição para o Senado. Inclusive, Mauro Carvalho é o primeiro suplente do Wellington Fagundes. Então, o Pivetta faz essa fala que ele gostaria de repetir essa aliança que teve em 2022. E aí você vem com uma sinalização, assim, uma mudança no cenário, quando surge aí esse fato que Valdemar da Costa Neto esteve com o ex-presidente Jair Bolsonaro e ele sinaliza que ele gostaria que o candidato dele ao governo fosse Otaviano Pivetta, juntamente com Mauro Mendes e Medeiros ao Senado. Quando ele faz essa sinalização, ele enfraquece o projeto Wellington Fagundes. Esse projeto sai enfraquecido, né? Porque a gente está falando de alguém que dependia da capilaridade política do ex-presidente Jair Bolsonaro para uma sustentação da sua candidatura aqui no estado de Mato Grosso. Ele depende também do próprio apoio do seu partido, do PL. E aí você trouxe algo importante. Para quem o Wellington abriu o partido para ser candidato, e aí eu vou citar aqui, né, que foi para o prefeito Abílio Brunini, esse hoje vem deixado de maneira muito clara que ele quer apoiar o Taviano Pivetta. E vamos ser sinceros, não é só querer. Quando a gente vê atividades da prefeitura e em todas elas você tem a presença de Otaviano Pivetta, eu acho que está muito claro a sinalização desse apoio para esse projeto. E aí você não tem só o Abílio, você tem a prefeita de Várzea Grande, você tem o prefeito de Rondonópolis, o de Pontes Lacerda, o de Sinop, o de Primavera, todos demonstrando aí essa vontade, esse anseio, esse ensejo em apoiar Pivetta para o governo. Que acho, inclusive, que as próprias falas desses prefeitos, né, foram também aí importantes para posicionar essa questão do Bolsonaro sinalizar apoio para Pivetta. Agora, o quadro está definido? Não, o quadro não está definido. O Wellington fez uma fala essa semana de que, dentro da costura, Bolsonaro estaria aí responsável por indicar os candidatos ao Senado e ele estaria responsável por indicar os candidatos ao governo. A gente não pode esquecer que tanto a fala de Bolsonaro como de Lula foi no sentido de nós estamos trocando um governador por um senador, né? Então, daí a preocupação de Bolsonaro em fazer um Congresso novamente majoritário para o seu grupo. E aí a necessidade de ter Mauro Mendes e ter Medeiros. Mas aí a sinalização para isso com o Pivetta. Nesse sentido, eu vejo que também a gente não pode desmerecer o Wellington, que é um político já bastante arrojado. Eu imagino que das pesquisas que saíram, pelo menos a ampla maioria delas,
teve o Wellington protagonizando a primeira posição. Então, se ele vier a abrir mão disso, que eu não vejo como algo que já está batido o martelo, a gente tem muito tempo aí para as eleições ainda, nós temos as janelas partidárias ainda, tem uma conjuntura nacional que precisa ser construída também. Então, o Wellington não é um nome descartável do processo. Acho que a gente não pode ponderar dessa maneira. O Wellington é senador reeleito, o Wellington tem capital político, o Wellington tem o apoio de Valdemar da Costa Neto, não que isso representa votos, isso só representaria legitimidade dentro do partido. O próprio presidente estadual do partido, o Ananias, eu acho que demonstra esse sentimento de apoio ao projeto Wellington Fagundes. Então, assim, eu não acho que o Wellington vá jogar a toalha somente porque houve aí uma fala do presidente, ex-presidente Jair Bolsonaro, de sua preferência por Piveta. Acho que tem muita coisa ainda para ser pautada aí. Esse apoio, essa desistência, não seria de graça, não seria assim voluntária. E aí a gente não pode esquecer também que essa fala de Bolsonaro ela limita um outro projeto que também era prioridade para o Wellington, que é o projeto Janaína Riva para o Senado, né? Então, quando você mina o Wellington e Janaína Riva, o que esse grupo capitalizaria? Então tem muita coisa ainda. A gente percebe que há movimentação por parte do grupo do governador Mauro Mendes de ter mais uma vez eleição WO, porque a eleição de 2022 foi uma eleição WO. Você Sim. teve o Mauro Mendes aí com uma votação extremamente significativa para o governo, dois outros nomes neófitos dentro do processo. Nós tivemos Márcia Pinheiro, que representou o campo popular nas eleições, que o seu nome foi definido em junho de uma eleição que era em outubro, né? Então, assim, o Mauro Mendes, ele teve realmente uma eleição de WO. E a gente percebe que esse grupo quer repetir novamente o que aconteceu em 2022. Vai ser tão fácil? Não, porque em 2022 realmente você não tinha outros nomes que eram Da mesma é, como que é? capilaridade, né? Capitalidade, Que isso. tinham realmente possibilidade de competição real. Já o Wellington não. O Wellington é alguém, é um nome real e é um nome que tem capilaridade política. Então, não vamos descartar ainda o Wellington como candidato ao governo. Eu acho que não há nada pacificado nesse sentido. Nós vemos que ele veio a público ratificar que ele é candidato a presidente, ao Ah, governo, governo. ao governo do estado de Mato Grosso. Inclusive, eu achei engraçado a entrevista que ele deu. Eu sou conservador de fato. Eu sou casado há 50 anos com a mesma mulher. Nossa, Que já tapa que ele quis dar nisso, nossa. né? Então, assim, tentando dialogar com esse grupo que é a extrema direita, que nós sabemos que não comprou ainda o projeto de Wellington Fagundes para o governo do estado. E aí, se você for fazer uma análise, essa jogada que está acontecendo aqui no estado e no Mato Grosso, ela é de interesse do próprio ex-presidente Jair Bolsonaro, porque a partir do momento que ele define que o governador tem que ser do lado oposto do seu partido e que ele coloca o governador Mauro Mendes como candidato a senador, é claro que com uma chance muito grande de ser eleito a senador. E que com isso já deve ter tido uma fala com o Mauro Mendes, que conta com o apoio dele no Senado, e leva também o Zé Medeiros de Rastro, que seria 2 senadores aqui, que possivelmente na próxima, legislatura poderia estar aí trazendo uma anistia ao grupo do Bolsonaro, não é mesmo? Passo de Bolsonaro, ele é calculado. É Uhum. como você disse, é uma troca aí. Eu tenho Mauro Mendes como meu senador, mas aí eu dou para esse grupo a possibilidade do apoio ao Piveta. Então é tudo muito pragmático aí, né? Não tem paixão por candidatos. É paixão por um projeto, do qual tá claro que quando o Bolsonaro diz preferir senadores a governadores, é
uma preocupação em como ele vai estar nos próximos anos. Bolsonaro está condenado. Bolsonaro pode ser a qualquer momento chamado aí para ir a uma prisão definitiva agora que saiu o acórdão da decisão pelo STF. Então, Neto, é confortável para ele, mas se realmente isso que o Wellington falou, de que é o Valdemar quem vai pautar a candidatura ao governo aqui, ainda fica aberto esse processo. Que, como eu disse, eu não acho que o Wellington vai abandonar 2 projetos. Vai abandonar o projeto governo de Mato Grosso? Vai abandonar o projeto Janaína senadora? Eu acho que nessa construção aí, pelo menos algum desses projetos eles vão pretender, sustentar. Ou se não, você pode ter certeza, Neto, o preço disso não será barato, E né. o prefeito de Cuiabá, tem vontade, interesse de apoiar Otaviano Pivetta. Tem troca aí, será? Parece que ele quer que a sua esposa seja vice do Otaviano, né? Exatamente. Nós temos aí a figura do prefeito Abílio, direcionando a sua esposa para ser candidata a deputado estadual, até pra porque ele precisa colocar o nome dela no jogo, né. Então, por mais que ele fale: "Olha, ela vem candidata a deputada estadual", isso é para ratificar o nome dela, para dar força ao nome dela. Mas a ideia central, eu acho que é mesmo de ter uma Samanta como possível vice de Otaviano Pivetta. Porque aí você traz uma conjuntura interessante, né? Você tem Otaviano Pivetta, que representa o interior do estado de Mato Grosso, mais precisamente o Nortão. Você teria a capital, com o apoio de Abílio, mas tendo a representação da sua esposa como vice, e você traz a figura da mulher, que é o que todo candidato, todos os anos, quando vai construir aí os seus pleitos, né? Gostaria de ter uma mulher na minha chapa. E aí, fazendo isso, ele traz o PL também. Por outro lado, tem aquela discussão de Fábio Garcia também como um possível vice de Pivetta, porque aí você celebraria a questão do União Brasil. E aí, Neto, eu só aproveito para dizer que essa fala do ex-presidente Jair Bolsonaro, ela enterra outros figurões da política, né? Ele enfraquece o Wellington Fagundes, ele enfraquece o próprio nome da Janaína Riva e ele tira de cena o nome de Jaime Campos aí do processo. É. E outra coisa também, né, mas se a Samanta for vice do Pivetta, tem a questão aí de como a Abílio tratou a vice dele aqui, né. Então isso aí vai dar muito pano para manga ainda. Eu vejo que o Abílio Vai pagar pela ainda mesma moeda lá, será? seria eu vejo que o Abílio ainda tem capilaridade popular e acho que ele ainda será um cabo eleitoral importante nas eleições de Sim, 2026. para qualquer candidato, Para qualquer eu vejo. candidato. Eu acho que os candidatos querem o apoio de Abílio. Não é à toa que Otaviano Pivetta está numa cola em vários eventos da prefeitura ao lado de Abílio Brunini. Dizer que essa capilaridade do Abílio, claro que aí a gente está falando a longo prazo, vai se sustentar até o final do seu mandato, tem muitas variáveis aí. Até porque Cuiabá está economicamente fragilizada e isso significa que se a médio e longo prazo Abílio não fizer entregas reais, é o que eu digo, até a militância mais aguerrida, até a militância mais ideológica, ela muda o seu olhar político. E aí, nesse sentido, nós estamos ainda no momento de lua de mel da gestão Abílio Brunini. Então, nesse sentido, ele é realmente um cabo eleitoral importante para as eleições de 2026. Então, eu não duvidaria nós termos aí o, a mulher de Abílio Bruni, Samanta, como vice de Otaviano Pivetta. Agora, é claro que há outras construções que precisam ser feitas no União Brasil, né? Será que Mauro Mendes colocaria Fábio Garcia e Virgínia para disputar mandato para deputado federal? Né? Será que eles não dialogam na mesma base?
né? Será que não seria interessante realmente só a Virgínia isolada dentro do União Brasil como candidata a deputada federal, para não ter nenhuma possibilidade, dificuldade da eleição do nome dela, e aí pautar o Fábio Garcia como vice de Piveta, né? E aí, de repente, esse encontro com o PL seria o apoio de Mauro Mendes justamente ao lado de Medeiros, porque a gente percebe que o Medeiros não vem decolando nas pesquisas, né? E esse não decolar nas pesquisas precisaria tanto do apoio real do ex-presidente Jair Bolsonaro, que de fato nós não teremos aí em termos de campanha, né? Haja vista que ele está preso, não pode ter nenhum Gravar contato, vídeo, gravar nada. vídeo, nem o básico que seria gravar vídeo, ele poderia fazer nessa Sim. campanha. Então, com certeza, o apoio do governador Mauro Mendes, uma dobradinha com Medeiros, sinalizando que esses seriam os dois nomes da direita para o Senado, ajudaria a alavancar o nome do Medeiros no estado, que vem sendo aí bastante frágil nas últimas pesquisas que vem se colocando. É, mas, há um ditado que falam, por exemplo, os bolsonaristas de raiz, fala que o Wellington ele é melancia. Mas nesse caso, se o governador for apoiado pelo Bolsonaro, também será uma melancia, porque não é do grupo dos radicais da direita. E outra coisa, na campanha, se o Medeiros for fazer a campanha junto com o governador Mauro Mendes para Senado, vai vir à tona os 2 que não se davam bem, já se brigaram bastante, já se degradearam muito no passado, e vai ficar muito ruim para eles, né. Vão ter que saber explicar isso aí para os eleitores. Mas eu diria, Neto, que por mais que já houve uma relação atravessada do Medeiros com Mauro Mendes, ela nunca foi tão acentuada assim. E por mais que o Mauro Mendes, ele não seja uma direita raiz dentro do que se espera do bolsonarismo, ele apoiou o ex-presidente Jair Bolsonaro nas últimas eleições, ele sinalizou nas pautas ideológicas, ele esteve em manifestações da anistia, ele esteve em manifestações em Mas defesa. tudo isso o Ayrton fez, e não emplacou até hoje, né. Mas o Wellington fez isso há 2 anos somente, Neto. Se a gente parar para analisar, esse discurso que o Wellington faz de que eu sou conservador, sou casado com a mesma mulher há 50 anos, ela não cola. A gente está falando de alguém que sempre foi sustentação, sempre De foi todos os base governos. do PT, Lula e Dilma, que tinha cargos extremamente estratégicos nessas gestões e que inclusive coordenou a campanha de Dilma Rousseff aqui no estado de Mato Grosso. Então, realmente, por parte do Wellington, eu acho que essa cola é mais Mas difícil. o que você me fala do Tarcísio, que foi também do governo Dilma? Pois é, você vê como que Ah, são vai as entender. E coisas. ninguém lembra, né. E ninguém lembra, né, só É, lembram do só Wellington. lembra do Ayrton. Mas aí eu vejo que você teve um Tarcísio que se colocou como um ministro estratégico também na gestão de Bolsonaro. Apareceu muito, né. Exatamente, e foi apadrinhado por Bolsonaro. Realmente, Bolsonaro pegou nas mãos do Veio de cima Tarcísio para baixo. e fortaleceu ele aí, deu recall político para ele. Por outro lado, dizer que ele é a unanimidade aí na extrema-direita, não é. A gente não pode se esquecer que quando o nome do Tarcísio foi ventilado, Eduardo Bolsonaro estava batendo o Gritou pra pé, caralho. que inclusive ele seria candidato a presidente. Chegou a dizer que ele seria candidato a presidente home office, porque a gente já tinha tido no Brasil um candidato a presidente que foi eleito mesmo não estando no país. Então, por mais que a gente fale do nome do Tarcísio, como sendo o melhor nome para a direita, é porque ele teve um capital político imponente na gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro. E o Wellington, essa sinalização real para a direita, se a gente parar para analisar, ela foi mais efetivada nos últimos anos. Apesar que, como Bolsonaro já estava no PL na última eleição de Wellington Fagundes, ele foi também importante para a eleição do Wellington aqui em Mato Grosso. Eu acho até, né? Acho não, eu analiso até que o ex-presidente Jair Bolsonaro tem uma leitura de que talvez ele já cumpriu um acordo aí Já pagou. com o Wellington, né?
Wellington, eu te dei um mandato de 8 anos. O Wellington não era um nome preferido nas últimas eleições para o Senado aqui no estado. Então foi o recall bolsonarista que trouxe o Wellington a ser reeleito, no momento em que as eleições para o Senado são somente de disputa de uma vaga. Então é como se o ex-presidente Jair Bolsonaro dissesse para ele: eu tive já um compromisso com você, te apoiei nesse compromisso com um mandato de 8 anos. Agora, a cada eleição, uma nova negociação. Mauro Mendes, Piveta, Medeiros encerram seus mandatos agora. Então, para que eles continuem no jogo, eles precisam ser eleitos nessa E o Wellington eleição. ainda tem mais 4 O anos, né. Wellington tem 4. Então, de certa forma, a gente está falando de alguém que não tem nada a perder no cenário político. São 4 anos de mandato. Então, é como se Bolsonaro sinalizasse: eu tive um compromisso com você já, eu banquei esse compromisso e te fiz senador. Agora, eu tenho outras prioridades com o próprio Medeiros, né? A gente não pode esquecer que o ex-presidente Jair Bolsonaro soltou a mão do Medeiros para o Senado já. Na eleição passada. Exatamente. Pegou na mão da Coronel Fernanda, que foi mais votada do que o Medeiros. Então, nesse momento, eu acho que ele precisa realmente apoiar o Medeiros nessa eleição, que demonstrou a todo momento ser aliado de primeira hora de Bolsonaro. Você falou aí do Jaime Campos. Há uma possibilidade aí, se tudo der errado no PL para o Hérito, dele de repente se juntar aí, unir com o Jaime Campos, que também não está totalmente descartado numa eleição a governo. Eu acredito que o Jaime ele teria um pouquinho mais de chance se ele vier a disputar uma eleição para governo do que para Senado. Para Senado, acredito que ele está fora do jogo. Ele nem precisa pensar que a gente não vê, não vislumbra essa possibilidade do Jaime Campos disputar uma vaga no Senado. Mas para governador ainda há uma pequena possibilidade dele entrar nesse jogo aí. E há uma possibilidade também dele vir com o apoio da esquerda, do Fávaro, e se de repente fazer uma parceria até com o Hélio Fagundes e a Janaína. Que a Janaína, pensando em ir disputar qualquer cargo aí, a senador ou a governador pela direita, ela está descartada, porque eu acho que não consegue chegar. Mas se ela for para o centro ou esquerda, ela ainda tem um pouquinho de vida, uma sobrevida aí, né. Haja visto que o governador Mauro Mendes já pisou, sapateou na cabeça dela, que deu uma esfriada na Janaína. Ela vinha muito bem, subindo nas pesquisas, porque estava confrontando com o governo. A partir do momento que ela deixou de confrontar com o governo, ela estabilizou e daí para cá em queda. Que você acha na questão da Janaína, essa questão do Jaime que eu disse aí, o Hélio juntar com o Jaime, o que você acha desse bolo aí mato-grossense? Bom, por partes. Jaime União Brasil está descartado, né? Ele seria o candidato natural à reeleição, em tese, ao Senado no União Brasil? Sim. Ele poderia ser pelo União Brasil um candidato natural ao governo? Sim. Só que o Mauro Mendes já disse, e acho que está cravado, inclusive com o apoio do agro, de figuras estratégicas do agro, e quando eu falo que a elite financeira pauta a política, isso é real. Blairo Maggi, Eraí Maggi já sinalizaram o apoio à Piveta, já sinalizaram o apoio ao Mauro Mendes, então isso é irreversível. Então, dentro do União Brasil, o nome de Jaime Campos está completamente descartado. Agora, você tem aí uma movimentação do Fávaro que convidou o Jaime Campos para filiar ao PSD. Não só bastasse isso, na semana passada o Kassab, né, que é extremamente pragmático, convidou Jaime Campos para afiliar ao PSD e vir a ser candidato pelo partido. E o Jaime está namorando o Fávaro há tempo já, né? E aí, já tem um tempo que eles vêm dialogando, inclusive tiveram reuniões em que os Sim, dois claro. estiveram juntos, né? Foram reuniões que saíram na imprensa, foram fotografadas, É. que eu acho que foi justamente reuniões providenciais para dizer, né, principalmente por parte do Jaime, que eu ainda estou no jogo político. O Jaime disse naquele primeiro momento que ele estava bem no União Brasil, mas que não fecharia a porta para Kassab. Só que você não tinha ainda tido essa fala do ex-presidente Jair Bolsonaro. Eu acho que essa fala do ex-presidente Jair Bolsonaro
ela desmonta qualquer construção do Jaime com União Brasil. Isso aí tá faleceu essa proposta. Por outro lado, você tem uma própria Janaína Riva que também tem tentando flertar com o Jaime Campos. Para uma candidatura ao Senado, é importante para ela ter uma de majoritária que também colabore Com com o certeza. projeto dela. Então, percebemos também uma sinalização de Janaína Riva para Jaime Campos. No entanto, nenhuma dessas possibilidades estão descartadas, mas nenhuma dessas possibilidades estão batidas o martelo. É interessante ressaltar que as pesquisas qualitativas apontam que o recall político de Janaína Riva viria do centro e do centro-esquerda. É exatamente o que você disse. Então, por mais que a Janaína Riva, nos últimos 2 anos, ela vem tentando forçar uma fala que ela é de direita, que ela é contra o governo federal, o grupo que a apoia seria esse grupo de identificação centro-esquerda. Então, eu vejo até, apesar que não é algo que ela vem pautando, mas se Janaína dissesse que ela gostaria de entrar no jogo para o governo, ela poderia fazer uma briga bem interessante, Com né. certeza. É o nome que talvez teria chances reais de fazer um enfrentamento, bastante significativo. Mas ela já reiterou que o projeto dela É é ao senador. Senado. Então nesse contexto, eu vejo que o Jaime ele é uma figura importante, acho que o Jaime não será descartado nesse pleito eleitoral. Agora, eu não consigo visualizá-lo disputando algum mandato em 2026. Vai ser uma peça-chave de negociação, mas não consigo vendo Jaime mobilizando para uma candidatura. E por que eu falo isso? Tem uma fala do Botelho, que é alguém bastante próximo do Jaime, que ele fala: "O Jaime se sente ameaçado dentro do União Brasil, sente que está sendo escanteado do União Brasil, mas qual foi o dia que Jaime disse que ele tem algum projeto para 2026?". O próprio Botelho cobrou do Jaime que ele não foi a público até o momento dizer se ele tem algum projeto para 2026. O que nós vemos em relação ao nome do Jaime Campos? Outros grupos chamando ele para o projeto. Você vê o Fávaro agora com o Kassab, a Janaína namorando ele também. Agora, você não vê o Jaime dizendo que ele é candidato ou à reeleição ou mesmo ao governo. Ele só fala de leve, né, que ele está no jogo, mas também não explica o que ele quer. O que é esse jogo, né? Sim, sim. Então, assim, o jogo pode ser, inclusive, boas negociações, uma própria saída aí do União Brasil por conta realmente de uma fragilização dele do partido. Agora, dizer que o nome dele está demarcado politicamente não tá. E talvez o Jaime poderia até crescer mais. Mas qual a dificuldade de crescimento do Jaime? A própria ausência de falas de que ele tem um projeto para 2026, né. Então quando ele fala para o Kassab, que é o maior cacique do PSD no Brasil, que isso ainda está distante, que ele sequer quis se reunir com o Kassab presencialmente, ele demonstra ainda preocupação em como ele vai se posicionar. Mas que é um nome que poderia trazer musculatura política para o campo popular, sem dúvidas seria. E a gente tem que lembrar que Jaime nunca fez nenhum grande enfrentamento para o governo federal. Jaime foi extremamente pragmático ao longo de todo o seu mandato, votando em sua ampla maioria com as pautas do presidente Lula. O Jaime nunca esperou o cavalo passar arriado, ele esperou o elefante passar arriado para ele pular e não ter problema nenhum, porque o elefante é grande e forte, né. É como as pessoas falam: Jaime só disputa uma eleição se ele tiver certeza de que ela é certa, Você já tá né. gan E agora, não sei, aí é uma leitura. Às vezes eu vejo um Jaime que vai mexer no jogo, mas talvez não saindo candidato nesse pleito, mas pensando aí nas próximas eleições municipais. Porque a Flávia, por mais que representa o bolsonarismo, ela vem enfrentando aí dificuldades reais na sua
no seu mandato, né. Essa questão da água é um grande gargalo ainda na gestão dela, e ela não tem dado nenhum tipo de respaldo para alguma decisão, alguma solução em relação a isso, nem a curto prazo, nem a médio e nem a longo prazo. Então, o nome da família Campos, que tem um recall importante em Várzea Grande, pode somar novamente nas próprias eleições municipais. Então, sei, né? Você tem um Jaime aí que, como todos falam, ele só entra na disputa se ele sabe que tem uma eleição real. Hoje, Jaime tem uma eleição real? Eu diria para você que os números que vêm se apresentando não demonstram isso. E talvez pela própria ausência do Jaime deixar claro qual seria o projeto real dele para 2026. É uma figura que está descartada do processo? Não. A gente está falando de alguém que é senador da República, que com certeza ao longo desses 8 anos ele trabalhou efetivamente dentro de seu mandato, tem uma característica municipalista também. Então, assim, vai ser um ponto aí no fiel da balança de como vai se organizar o quadro majoritário em Mato Grosso. Mas não vejo disputando um pleito nem ao Senado, nem ao governo. Eu só sei que o governador Mauro Mendes, ele demonstrou aí uma capacidade muito grande de articulação política, porque eu me lembro muito bem, não sei se você está lembrado, tem, com certeza você vai estar lembrando, que quando o Pedro Táxi era governador, houve uma coalizão dos políticos tradicionais de Mato Grosso, Jaime, Júlio, Emanuel Pinheiro, todos para tirar Pedro Táxi, que não correspondeu segundo eles, e colocar uma pessoa nova, e achando que eles iam ali estar no grupo do Mauro Mendes e com o poder de algumas decisões. Eles fizeram a coalizão, elegeram Mauro Mendes e hoje estão todos fora. Mauro Mendes conseguiu deixar todos fora. O Jaime já está fora praticamente, o Emanuel já foi praticamente fora, o Júlio sobreviveu, ainda está aí, mas como deputado. Mas hoje, se for voltar essa coalizão dos tradicionais, não consegue mais pegar o governador Mauro Mendes. Não é E isso? se a gente pensar, Neto, assim, a família Campos, o Jaime mais especificamente, ele está fragilizado dentro do partido que ele sempre foi a vanguarda, né. Jaime vem da Nunca saíram do Arena, partido, né? Jaime vem do DEM, vem do PFL, que se tornou União Brasil, que agora é União É. Progressista. Então, assim, poxa, o Jaime, ele foi enfraquecido dentro do partido que ele construiu de maneira bastante imponente aqui no estado. Hoje, quem comanda a sigla estadual é o grupo do governador Mauro Mendes. Então, essa coalizão com que a gente chama de direita tradicional, ela já está fragilizada. Não consegue fazer nem reunião, né? Nem reunião, até o desrespeito, né, aí de quando se marca uma reunião para se debater as eleições de 2026, uma reunião que havia sido já remarcada, você tem a presença do governador Mauro Mendes chegando tardiamente na reunião, no qual Jaime, que é um senador, já havia se retirado, onde outros figurões aí do União Brasil já haviam se retirado da eleição. Então, o que que demonstra isso? Isso demonstra que o governador Mauro Mendes, nesse momento, não tem preocupação com o grupo da família Campos para o projeto que ele já definiu, que é Piveta governador e Mendes senador. Os Campos não fazem parte desse projeto. E aí o flerte, né, que como você disse lá atrás, era com a direita tradicional, esse flerte agora é com a extrema direita, Extrema direita. quando o Piveta vem a público dizer: vamos repetir a eleição passada. E por mais que você tinha também o Jaime na eleição passada, mas ele quer falar especificamente do PL, né? O PL que elegeu o Wellington Fagundes com o apoio de Mauro Mendes. Vamos somar PL mais uma vez agora, mas no meu projeto ao governo. Lembrando que o nome do Piveta não está sendo um nome fácil de ser construído no âmbito estadual, né? Quando você tem o Wellington Fagundes aí protagonizando nas últimas pesquisas, eu acho que na ampla maioria das que tiveram esse ano,
ele liderando, é porque você tem ainda uma construção difícil em nome de Otaviano Pivetta. Por mais que o Pivetta está cercado de apoio de figuras importantes, como do governador Mauro Mendes, como da família Maggi, que já foi a público dizer que ele é o candidato, é um nome que está tendo dificuldade para crescimento, Sim. né? Mas isso significa que ele vai ser tirado do projeto? Acho que não. Acho que já está consolidado o nome dele. Até na última vez que nós conversamos, acho que a gente ventilou. Ah, mas as pessoas falam do Tem 2 Max, né? reservas aí, né? É. Ah, mas as pessoas falam do Cidinho. Eu acho que isso aí são águas passadas. Pivetta é realmente candidato a governador. Nós não podemos esquecer também, Neto, que na última manifestação da anistia, ele foi convidado por Michele Bolsonaro para participar da manifestação, inclusive subindo, né, no carro de som. E era para, naquele momento, a Michele Bolsonaro já gravar um vídeo em apoio para Otaviano Pivetta, mas a articulação de um senador do PL dissuadiu ela de fazer isso. E aí, só destacando uma coisa, algumas pessoas ficam se perguntando por que que a Michele Bolsonaro tem colocado essa preferência ao nome do Pivetta, inclusive até convidando o Pivetta para ir nesse ato da anistia, já que ele é vice-governador, necessariamente ele não é um governador, ele não é um senador, ela demonstrando então essa simpatia pelo nome de Otaviano Pivetta. Tem um nome que vem sendo colocado como responsável, talvez, por É, essa construção, que é o nome do Tiago, o viúvo de Amália, né, jamais. da finada deputada Amália Barros, e que ele parece ter sido alguém responsável por essa ponte de Otaviano Pivetta com Michele Bolsonaro. Porque, por mais que o Tiago esteja no PL, e seu nome está na chapa para ser candidato a deputado federal, é alguém também que já sinalizou apoio para Pivetta para o governo do estado. Mas ele parece que nem mora em Mato Grosso, esse candidato? Dizem que ele não está aqui hoje no estado, só que ele traz o recall desse apoio da Michele Bolsonaro por conta da relação com a sua falecida esposa, Amália Barros. É como eu falo, né? Quem era Amália Barros? Amália Barros foi eleita por Michele Bolsonaro. Eu admito para você, Neto, que eu não imaginava a capilaridade que a Michele tinha aqui no estado quando elegeu uma outsider no processo eleitoral. Então eu realmente não duvido que o nome do marido, vindo à disputa, inclusive com a lamentação de que perdeu a esposa, isso possa ser aí a representatividade de um nome, não com chances reais, talvez, de eleição, porque você tem nomes muito imponentes dentro do PL, né? Mas alguém que deva ser bem votado, que vai fazer uma disputa interessante dentro do partido. Agora, uma última observação: se o PL também não tiver candidato à majoritária, aquela chapa grande para Isso deputado que eu ia comentar federal, agora. com muitos deputados federais, estaduais eleitos, eu acho que pode ter uma nova roupagem. Sim, também acredito que não passa ele de se estourar muito 3. E olha lá, né, porque não é mais aquela se não tiver o majoritário, uma candidatura, como você disse, a governo do estado, vai ficar difícil. E outro até porque os puxadores de votos não vão estar mais lá, né. E o Nelson Barbudo já não estava mais aquela coisa como foi na primeira eleição dele. Então não tem mais puxador de voto para federal no PL. Está ali uma chapa igualitária, igual outros partidos, Sim. que se fizer 2 ali, 3 é muito, 3 é muito, eu é também muito. vejo nesse limite. É um partido que tem chances reais da eleição de 2 deputados federais, eu acho Federal, que sim, isso dá pra gente dá para fazer. sacramentar, É. mas, assim, 3 você ainda coloca uma incógnita se não tiver uma disputa majoritária. Você percebe que nomes, por exemplo, como o do Coronel Assis, que já era certo que sairia do União Brasil para disputar uma vaga de deputado federal pelo PL, já está em Recuando. recuo, né? Já está recuando. Já está conversando lá com o partido do Pivetta, né? Com o partido do Pivetta, você tem o Juarez Costa,
Inclusive deu uma entrevista sim. onde, assim, ontem que foi um balde de água fria no Wellington Fagundes, né, ele dizendo: "Wellington, não saia candidato ao governo, venha para o projeto Piveta, até os prefeitos do PL querem Piveta, você tem mais 4 anos de mandato, recua, Wellington". E ele mesmo disse que é do MDB, que ele não sabe ainda como ele deve ficar aí para 2026, já que ele tinha uma Conversando no discussão com republicano, né. republicanos, Sim. né, e ele fala de maneira bastante direta: "Eu apoio Otaviano Piveta ao governo do estado. Já dei a minha palavra para Piveta e não recuarei". E aí ele até fala que o MDB sempre foi um partido flexível, sempre permitiu que seus quadros, mesmo não apoiando figuras do partido, tivessem a liberdade de apoiar outras pessoas. Então ele se vê como alguém que, em disputando para deputado federal no MDB e o MDB não se aliando ao projeto de Otaviano Piveta, ele estaria possivelmente liberado para apoiar Otaviano Piveta. Agora, pensando em como se encontra a relação de Janaína Riva com o Palácio Paiaguás, e aí teve uma fragilização da relação dela, tanto com o Mauro Mendes como com o Piveta, uma aliança entre o PMDB e o grupo do governador Mauro Mendes, eu acho que fica mais dificultada nesse momento. Agora, para encerrar nosso podcast de provocação, Cristiane, se você tiver bebê reborn aí, você ainda pode levar no hospital, porque o projeto da Câmara Municipal ontem não foi aprovado, não teve quórum e acabou em nada. Então você ainda pode levar, o seu se você tiver um bebê reborn, ainda pode levar nos postos de saúde. É a nossa capital. Olha, É brincadeira. Neto, quando a gente fala de Cuiabá, eu tenho ficado assim muito aborrecida ultimamente. A gente vem aparecendo reiteradamente no cenário nacional. Mas pasmem, não é por aplausos. A gente vem sendo exposto no cenário nacional. A gente vem sendo apresentado no cenário nacional como tendo uma prefeitura extremamente radicalizada no país, né? Inclusive, cientistas políticos renomados no âmbito nacional, né? Disse do Abílio, quando ele era deputado federal, que ele fazia terrorismo legislativo. E aí você percebe que aquilo que ele chama de terrorismo legislativo, de quando o Abílio era vereador e de quando ele era deputado federal, ele se mantém hoje do Abílio como prefeito. Infelizmente, é o prefeito do TikTok, é o prefeito que prefere se esconder atrás de pautas ideológicas e Cuiabá só vem perdendo com isso. E aí você percebe esse traço do bolsonarismo, esse traço do Abílio, inclusive naquilo que ele foi trazendo suas raízes, né? E essa propositura do bebê reborn vem de um bolsonarista. E aí o bolsonarista, ele tem uma particularidade muito importante. Ele pega aquelas pautas nacionais que estão em destaque no momento e apresentam projetos para tentar lacrar em cima disso. Então foi o que tivemos, né? O vereador de Cuiabá, que pertence a esse grupo bolsonarista, que pegou uma pauta que estava em alta no momento, que era o bebê reborn, trouxe esse projeto de lei para a Câmara Municipal. E aí, gente, mais uma vez, Cuiabá se torna aí destaque nacional, mas como motivo de piada. E a piada foi tanta que até a primeira secretária da Câmara também apareceu em veículo nacional, não suportando aí os risos diante da PL apresentada. Então, esse é Cuiabá nesse momento. Eu, que sou cuiabana, torço para que a gente tenha novos contornos nesse mandato do prefeito Abílio Brunini pelos próximos anos, porque, infelizmente, o que a gente vem percebendo é uma gestão que ainda vem batendo nos servidores públicos, é o Abílio Brunini, da primeira campanha para prefeito,
que tinha feito aquele anúncio de demissão em massa de servidores públicos. É o mesmo Abílio que nessa última eleição disse que colocaria câmera nos espaços de trabalho dos servidores públicos, e é esse Abílio que se repete com o enfrentamento com os servidores da educação, com relação às férias, e até quando ele fez uma coisa boa, que foi trazer aí esse aporte, benefício para os professores e para os servidores da educação no Dia dos Professores, que eu vejo como algo propositivo, né? Ele, no final do dia, faz um vídeo dizendo: os professores da rede municipal, que são, em sua ampla maioria, professores petistas, devolvam o benefício, não aceitem o benefício de um prefeito bolsonarista, como se ter um benefício, como se ter um direito, né, de trabalhador, de carreira, fosse dependente do seu posicionamento ideológico. E aí a gente percebe essa patrulha ideológica do prefeito Abílio Brunini com os servidores públicos e na sociedade. Recentemente, o problema da saúde também. Ele recuou da ampla maioria das coisas que ele havia pontuado que ele tiraria aí dos servidores da saúde, mas também não ganha recall político diante de todo o enfrentamento que ele fez com a categoria. Então, é lamentável, fico muito triste com os caminhos que Cuiabá vem tomando em termos de não concretização de políticas públicas de fato, mas tem o discurso ideológico. E Es esse público ainda aplaude isso. E saindo do bebê reborn aí que você disse, você tocou no assunto dos professores aí na devolução do Pix, eu me lembrei aqui que eu passei vergonha alheia, não só, o que o Abílio disse, mas foi o que aqueles quatro secretários ali atrás das câmeras sorriram. Eu gosto muito e acho um tamanho de uma competência do Bucique, mas eu acho que ali ele deu uma rata muito grande de concordar com aquele sorriso, ele e mais 3 secretários que estavam ali. Infelizmente, mas é isso. Neto, eu vi o sorriso também no vídeo, né? Ele é só sorriso porque é difícil concordar com a fala do prefeito, né? O professor de esquerda, devolve o benefício. É pesado isso, é patrulha E era muito ideológica. dinheiro, né, muito dinheiro, né. É muito dinheiro, R$ 200 servidor público na sua conta uma vez por ano, mas ainda falo, aquilo que poderia ser propositivo se tornou negativo quando ele faz um corte ideológico. Agora, ter por parte do secretariado sorriso e nenhum tipo de fala, até porque eles não iam contrariar o prefeito ali no vídeo, né? É a demonstração de que não há respeito real com os nossos servidores públicos e não só com eles, com a população cuiabana como um todo. Cristiane, 25 de outubro, nós falamos aqui um pouco da nossa política brasileira, do estadual, do municipal, e a gente volta na sexta-feira para ver como é que está o cenário, né. Sim, voltamos então com esse novo diálogo, né? Lembrando, gente, que a análise que nós estamos fazendo hoje, gostei do Neto citar a data, é um reflexo do dia 25, tá? Semana passada, se nós fizéssemos uma análise em Não era a relação ao mesma de hoje. Piveta e ao Wellington, seria outra. A gente só fala de um Wellington fragilizado depois da fala do ex-presidente Jair Bolsonaro. Tirando isso, o quadro mudou de maneira cabal. Então, provavelmente, a gente deve ter mais mudanças aí, o quadro continua em aberto e a gente deve trazer mais análises para vocês. E quem sabe até a esquerda vai ter alguém para que Lula possa subir no palanque, né, que não tem hoje ainda um candidato a governo do estado pela esquerda, até para poder ter palanque. Neto, até apontando sobre isso que você falou, você deve ter visto que a Natasha Ah, recuou comentar e isso. disse na semana passada que ela é candidata ao governo pelo PSD. No entanto, eu não sei se eu tenho tanta crença nesses balões de ensaio da Natasha, Tá sempre né? ensaiando, né. Sempre ensaiando. A gente não pode se esquecer que teve a possível candidatura dela ao Senado, apesar que eu acho que ela não foi candidata não por uma não Sim. vontade dela, foi por uma articulação de maneira bastante
Desamigável, para não falar Sim, do amigável. nosso atual presidente da Assembleia, que é uma pessoa extremamente pragmática e sabe que muitas alianças, muitas vezes, são mais importantes do que uma construção majoritária com poucas condições reais de eleição. Então a Natasha se colocou agora como nome ao governo, mas eu vejo ainda como um balão de ensaio, Sim. sabe? Além de ser um nome que não tem recall político real no estado de Mato Grosso para fazer um enfrentamento de fato com os nomes que estão colocados no cenário. Tá certo, estamos encerrando mais uma provocação aqui pelo site Voz MT, agradecendo você que está assistindo a gente aí, e você pode acompanhar esse bate-papo aqui em todos os nossos meios de comunicação, pelo site Voz MT, pelo YouTube, pelo nosso Instagram também. Agradecer ao Matheus aqui, que sem ele a gente não tocaria este programa, e mais uma vez agradecer a parceira aqui, Cristiane, por essa participação, que a gente possa aqui na semana que vem trazendo esse tabuleiro político aqui para os nossos telespectadores. Vamos sim, né? Então, acho que a população mato-grossense precisa ser informada, até porque acho que Mato Grosso está precisando de muita coisa, o Brasil está precisando de muita coisa, então trazer informações para vocês é importante. Obrigada mais uma vez aqui pelo nosso encontro e a gente fica à disposição para mais análise. Obrigado, Cristiane Fonseca. Obrigado a você mais uma vez e até o próximo programa.